Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nessa quarta-feira. Hoje é dia 29 de junho. A gente começa essa edição falando sobre a PEC dos combustíveis. A apresentação da proposta deveria ter sido feita ontem, mas acabou sendo adiada pela terceira vez. A expectativa agora é que o texto seja apresentado daqui a pouco, às 9h30 da manhã, pelo senador Fernando Bezerra, que também é o relator deste texto. O grande impasse ainda é uma saída para tentar diminuir os impactos que a PEC poderia causar às contas públicas. A proposta aumenta o Auxílio Brasil em R$ 200, também cria um voucher para caminhoneiros no valor de R$ 1.000, além da ampliação no Vale Gás. Um gasto que poderia chegar aí a mais de 50 bilhões de reais durante esse ano de 2022. O tema segue no centro das discussões. O governo ainda busca meios para aliviar o impacto da alta dos combustíveis no bolso da população. Em audiência na Câmara dos Deputados, o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, falou que o Brasil está dando a resposta certa e comentou que os projetos que reduzem os tributos podem diminuir ainda mais o preço dos combustíveis. Quando você olha a Lei Complementar 194 mais a ADI 7164, nós estamos dizendo o seguinte, que o preço da gasolina, que hoje é R$ 7,39, vai cair para R$ 5,84. Uma queda de 21%. Então, quando as pessoas dizem, poxa, mas o preço dos combustíveis está aumentando, o que o Congresso Nacional e o governo Bolsonaro estão fazendo, está aqui. Nós estamos dando a resposta correta. Tanto é correta que o resto do mundo inteiro está tentando fazer isso. Reduzir tributos. Estados Unidos, reduzindo tributos. Europa, reduzindo tributos. Sabe qual é a diferença? É que aqui no Brasil nós já fizemos. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai revisar os reajustes da conta de luz que foram aprovados entre fevereiro e maio desse ano. Os tributos pagos a mais durante esse período vão ser devolvidos aos consumidores. Os reajustes chegaram a 24%. A devolução do imposto foi definida em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro no começo desse mês. A ANEEL ainda vai confirmar os critérios para a devolução desses tributos. O senador Eduardo Braga, relator do projeto, estima que existam cerca de 60 bilhões de reais em créditos que podem baratear as contas de luz de toda a população. O Ministério Público Federal abriu um procedimento para investigar o presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Funcionárias o denunciaram por assédio sexual. A investigação corre em sigilo e está ouvindo as testemunhas sobre o caso, que foi revelado pelo portal Metrópole e, segundo a reportagem, Pedro Guimarães se valia do cargo para assediar as funcionárias. Os casos aconteciam durante viagens e até mesmo dentro do próprio prédio da instituição. A assessoria de imprensa da Caixa não se manifestou sobre o tema, apenas diz ter meios para que os atos de assédio sejam denunciados caso ocorram. Esse caso atingiu em cheio o governo do presidente Jair Bolsonaro, que teria considerado a denúncia inadmissível. Pedro Guimarães deve deixar a presidência da Caixa ainda hoje. Ele até mesmo iria participar de um evento da Caixa logo mais para falar sobre o Plano Safra, mas acabou cancelando a sua participação. Outro tema sensível ao governo é a CPI do MEC. O pedido de investigação foi protocolado no Senado com mais de 30 assinaturas. Os senadores ainda buscam mais apoiadores e querem chegar a 34 nomes. O senador Randolfo Rodrigues, que está encabeçando o pedido de investigação, falou sobre a gravidade das acusações. Não há dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação.
Os indícios são fortes que os esquemas dessa quadrilha chegam até o Palácio do Planalto. O medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Milton Ribeiro, o medo que tem o senhor Jair Bolsonaro das declarações do senhor Gilmar e do senhor Arilton, dão conta, inequivocadamente, de que existe indícios de que esse esquema de corrupção tem tentáculos no Palácio do Planalto. O líder do governo Bolsonaro no Senado, senador Carlos Portinho, diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal se a CPI do MEC for instalada. O parlamentar afirma que existem outros pedidos na fila e que aguardam a deliberação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir o Carlos Portinho. Há 4 CPIs antes desta protocolada. Não há classe de senadores, nenhum senador vale mais do que qualquer outro. Qualquer tentativa de se estabelecer um privilégio de um senador sobre o outro deve ser recusada pela presidência do Senado de imediato, porque não há classe de senadores. Diante desse vácuo legislativo do regimento, e considerando que 27 assinaturas de senadores numa CPI valem tanto quanto 27 assinaturas de senadores em outras CPIs, porque não há classe de senadores, é de se seguir e há de se seguir a ordem cronológica, sim, porque não há juízo de conveniência, o que há é o interesse de 27 senadores que assinaram cada qual os seus requerimentos, aqueles requerimentos de CPI. Pois é, na prática não existe nenhuma lei ou regimento interno do Senado que obrigue Rodrigo Pacheco a colocar as CPIs em ordem cronológica. Em contrapartida, o governo ainda trabalha para barrar a abertura da CPI do MEC. Os argumentos são de que a CPI vai estar esvaziada por causa do período eleitoral. Além disso, o governo acredita que as investigações não devem atingir o presidente Jair Bolsonaro, porque ele não teria feito nenhum tipo de interferência na Polícia Federal. Outra possível manobra do governo para barrar a CPI teria sido a liberação de recursos. Conforme dados levantados pela Associação Contas Abertas, junto ao Sistema Integrado da Administração Financeira do Governo Federal, apenas entre os dias 22 de junho, que foi a data da prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, e a última segunda-feira, 27 de junho, foram pagos 4,3 bilhões de reais em emendas do relator. O líder do governo, o senador Carlos Portinho, no entanto, negou qualquer espécie de toma lá da cá para tentar barrar a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga suposto tráfico de influência ou corrupção dentro do próprio Ministério da Educação. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja investigado por uma suposta interferência na Polícia Federal nesse processo que envolve aí o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. O envio do caso para o Ministério Público é de praxe em casos como esse. No mesmo dia, a ministra Carmen Lúcia também enviou para a PGR uma nova notícia-crime apresentada por um deputado federal sobre a interferência do presidente Jair Bolsonaro na investigação sobre Milton Ribeiro. No despacho, a ministra cita a gravidade do quadro narrado. Vamos então agora às notícias internacionais. A Turquia finalmente concordou com a adesão da Suécia e da Finlândia à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A Turquia era um grande opositor dessa adesão. E a gente vai aos Estados Unidos saber mais detalhes sobre essa mudança de percepção da Turquia para falar com a nossa correspondente Giovanna Locatelli, direto lá dos Estados Unidos. Muito bom dia, Giovanna, seja bem-vinda. Quais foram os detalhes aí dessa mudança de postura, de posicionamento da Turquia? Bom dia para você. Bom dia, Felipe, e a todos que nos acompanham. Os ministros das Relações Exteriores dos 3 países assinaram um memorando para confirmar que a Turquia vai apoiar as propostas da Suécia e da Finlândia
à OTAN durante uma cúpula em Madrid nesta semana. Isso segundo o presidente finlandês Sauli Niinisto em um comunicado. Perdemos aí a conexão com a Giovanna Locatelli, mas a gente, assim que restabelecer essa conexão, a gente traz as informações sobre essa mudança de postura. A gente lembra, né, a Turquia era uma ferrenha opositora à entrada tanto da Ucrânia quanto da Finlândia na Organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN, né, principalmente aí por conta de toda essa situação, né, envolvendo aí a guerra da Rússia, né, a Rússia fazendo essa invasão. No entanto, a gente vai trazer essa informação daqui a pouquinho com a Giovanna Locatelli. Bom, daqui a pouco também a gente vai bater um papo de política com o nosso convidado de hoje. A gente tem aqui o analista político Vitor Correia, também a gente vai conversar com o Guga Almeida sobre as movimentações do mercado e toda essa loucura que a gente está vendo no mercado, na Bolsa Brasileira, que até chegou a se animar um pouco nessa terça-feira, mas acabou fechando no patamar positivo. Mas é daqui a pouquinho, logo depois do nosso intervalo comercial. A gente volta já já. PMC News. Informação que gera valor. CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa. E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na Idade da Pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. Profit, a plataforma número 1 dos traders profissionais. Teste agora sem compromisso e conheça o melhor do mercado financeiro. So, can I test drive your trading engine? Yes. Then your execution is absolute real time? Yes, today. Great. And your spreads are among the lowest in the market, right? Yesterday, we've launched our demo. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções e dessa vez vai ser diferente. Como assim? O intensivão será presencial. No dia 2 de julho, você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Estamos de volta aqui no Morning News, as principais notícias na manhã dessa quarta-feira para você ficar muito bem informado. Lembrando você que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá, YouTube,
BMC News, para você se inscrever. Já somos quase 340 mil pessoas inscritas aqui no nosso canal e ficando muito bem informadas, participando da nossa programação, assistindo os nossos conteúdos diários, grandes convidados todos os dias aqui com a gente. Então vai lá no YouTube e se inscreva aqui no nosso canal. A gente estava falando, né, sobre essa questão da Turquia mudar esse posicionamento e agora se colocar favorável até, né, ou não ter nenhum tipo de contraponto à adesão de Suécia e também da Finlândia na organização do Tratado do Atlântico Norte. A gente ficou devendo essa nota para vocês. Os ministros das relações exteriores dos 3 países assinaram um memorando para confirmar aí que a Turquia vai apoiar a proposta da Suécia e da Finlândia para a OTAN durante a cúpula em Madrid nessa semana, segundo o presidente finlandês Sauli Niinistö, né? Fez aí um comunicado. A pressão para adicionar a Suécia e Finlândia à OTAN acontece quando o ataque da Rússia à Ucrânia aumenta a preocupação de outros países da região. Moscou se opôs aí ao ingresso dos 2 países à OTAN. Todos os 30 membros do bloco devem aprovar o nome de um país para que ele seja aceito na aliança. O secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele disse que a aliança vai se tornar mais seguros, a OTAN mais forte também e a área euroatlântica mais protegida. Tanto a Finlândia quanto a Suécia já cumprem muitos dos requisitos para serem membros da OTAN. Alguns desses requisitos incluem, inclusive, um sistema político democrático funcional, além de uma vontade de proporcionar transparência econômica e a capacidade de fazer contribuições militares para a OTAN. Eu tenho outra informação aqui, acabou de sair agora há pouco, sobre o IGPM, né, que é o Índice Geral de Preços, né, o Índice Geral de Preços Mercado, que trata aí de um dos índices que fazem uma medição da inflação. O índice acelerou 0,59% agora no mês de junho, em relação ao 0,52% que foi registrado em maio. Nos últimos 12 meses, o índice acumula uma alta aí de 10,7%. Só para a gente ter uma ideia, as estimativas do mercado davam conta de que o IGPM poderia acelerar até 0,7% nesse mês de junho, porém ele veio um pouco abaixo ali das expectativas, chegando a 0,59%. Ou seja, índice da inflação medido pelo Índice Geral de Preços Mercado, ele foi um pouco menor do que a expectativa, mostrando aí talvez um arrefecimento da inflação. A gente já lembra, né, que o IPCA também nesse mês acabou vindo um pouco abaixo aí das expectativas, como tem dito, né, o ministro Paulo Guedes, como tem dito o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Provavelmente o pior da inflação já ficou para trás e, olhando num horizonte, essa inflação tende a dar uma arrefecida. Por outro lado, com o CAGED bastante impactado, bastante forte, dados fortes do emprego, trazendo ontem uma bela reflexão do professor Alexandre Cabral hoje nas suas redes sociais, ele falando que com mais emprego, mais pessoas no mercado, mais pessoas recebendo dinheiro, mais pessoas buscando consumir produtos, serviços, e isso, com mais dinheiro circulando na economia, provavelmente pode ter algum impacto na inflação. É aquela coisa do dado bom trazendo uma consequência não tão boa, né? Um emprego mais forte, mais pessoas no mercado de trabalho, isso é muito importante para a economia brasileira. Por outro lado, mais dinheiro circulando tende a elevar o preço das coisas. Muito boa reflexão do professor Alexandre Cabral. Bom, agora são 8 horas e 52 minutos. Eu quero chamar aqui o Vitor Corrêa, analista político, já está conosco para esse bate-papo no Morning News para a gente comentar, muitos desdobramentos, muitas discussões, muitas questões aí envolvendo a situação política do nosso país. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao Morning News. Prazer falar contigo. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os espectadores aí do Morning News. Ô, Vitor, a gente tem uma gama, né, de questões para falar sobre a situação política no país neste momento. Acredito que a mais recente é a situação do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e como isso acaba afetando, né, o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro, pouco mais de 3 meses das eleições. A Caixa é uma grande bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Hoje mesmo ia ter, provavelmente vai ter ainda, né, aquela questão do lançamento do Plano Safra, a Caixa bastante robusta, fazendo bastante política social importante no país. Porém, essa situação pode acabar agravando aí, ou pelo menos atingindo de alguma forma esse núcleo, né, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Queria entender sua visão sobre isso, quais os impactos, quais os reflexos e uma saída repentina do Pedro Guimarães, o que poderia ocasionar, né, dentro do governo. Com certeza, você está corretíssimo. A Caixa Econômica Federal é um dos importantes braços da administração pública federal na aplicação de políticas sociais. Foi ela que possibilitou o espraiamento, né, de todo o dinheiro aí do Auxílio Brasil e de todos os auxílios que possibilitaram. O presidente da Caixa é um apoiador de primeira hora, desde o início do governo Bolsonaro. Inclusive, ele entrou em embates com a opinião pública, com tudo mais. Mas eu não vejo essas denúncias, principalmente essa com relação ao presidente da Caixa, que é de cunho moralista. Não vejo essas denúncias respingando na disputa eleitoral. O que a gente viu, até você comentou ainda há pouco, sobre os índices de inflação, que os principais problemas para o eleitorado brasileiro ainda são de cunho econômico. E com toda essa tormenta que a gente passa economicamente, acho difícil o eleitorado fiel bolsonarista trocar de lado por causa de uma denúncia desse cunho moralista. Acho que vai acontecer o que a gente observa desde o Fernando Henrique Cardoso. Essas maçãs podres são separadas do resto da cesta e continua o jogo, continua o barco, que o show tem que continuar, né? E como que você vê esse impacto, né? Porque, você bem falou, né? Segue o barco, tira, né, essas pessoas que podem trazer algum tipo de problema para a campanha ou mesmo para o presidente. Mas isso acaba sendo um problema porque até nas últimas pesquisas, né? As últimas pesquisas mostram que o presidente Jair Bolsonaro tem uma certa resistência do público feminino e buscava ali um crescimento. Eu lembro até na segunda-feira, ontem, na verdade, o presidente Bolsonaro falando sobre o Auxílio Brasil, que as mulheres teriam uma representatividade no Auxílio Brasil, as mulheres teriam até mesmo algumas delas, né, em condições específicas, até R$ 1.200 e não os R$ 600 do Auxílio Brasil. Ele tentando fazer algum tipo de política específica para as mulheres. Olhando sob esse ponto de vista, o presidente encontra algum tipo de resistência para crescer nesse universo, Vitor? Muita resistência. Eu acho que isso é um dos maiores entraves apontados, inclusive, pela equipe política que veio junto com o Centrão, junto com a filiação do presidente ao PL, que é muito apontado por esses políticos clássicos, por esses políticos profissionais, de que o presidente Bolsonaro tem uma resistência muito grande entre mulheres de renda mais alta, de escolaridade mais alta, e esse público é muito determinante na formação de opinião. Mas eu não vejo necessariamente uma preocupação do presidente Bolsonaro e da ala mais próxima a ele com uma inserção mais contundente nesse público, nesse nicho de eleitorado. Porque a gente pode reparar que ele, na segunda-feira, salvo engano, ou na terça-feira, ontem, ele chegou a anunciar de que o vice-presidente indicado por ele seria o Walter Braga Neto. Quando ele poderia ter alguma opção, a gente pode conjecturar, a Damares, a ministra Tereza Cristina, Damares, perdão,
como opções viáveis para você ter uma maior representatividade, uma maior possibilidade de inserção nesse público, mas definitivamente não é uma preocupação imediata do presidente. Ele tem sim uma preocupação de reter esse eleitorado que ele já tem, reter essas pessoas, esses fiéis bolsonaristas que perdem na narrativa quando o governo não dá respostas a uma economia que está claudicante, está capenga, por assim dizer, e não consegue dar as respostas efetivas aos problemas dos brasileiros. Então, quando ele perde esse eleitorado, ele perde muito mais do que consegue conquistar outras alas. Eu acho que essa, hoje em dia, é o maior embate que a gente tem dentro da campanha do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro. É a ala mais próxima a ele, seus filhos, seus estrategistas mais chegados, e contra o Ciro Nogueira, o ministro Ciro Nogueira, o presidente do PL e tantas outras figuras que foram cercando ele e dando governabilidade, dando possibilidade de aprovação no Congresso, dando possibilidade de continuação do governo de uma forma mais efetiva. Ô Vitor, agora essa questão da PEC dos combustíveis, né? Você falou das articulações do presidente Jair Bolsonaro para tentar dar uma guinada ali na economia, fazer algum tipo de movimento que possa trazê-lo, né, um pouco mais para o jogo, né, e acabar reduzindo um tanto a sua impopularidade ou a sua rejeição, até porque a gente vê que a economia está bastante pressionada, né, principalmente a questão dos combustíveis. O próprio ministro Adolfo Saxida falando, né, de que o Brasil tá aí na vanguarda, trazendo soluções, já implementou, reduziu ICMS, zerou alguns dos tributos federais, está fazendo composições ali para tentar reduzir esse impacto, até mesmo, né, o voucher para o caminhoneiro, o Auxílio Brasil, o Vale Gás. Enfim, como que você vê esses benefícios sociais, essas movimentações da economia brasileira e, consequentemente, os impactos que isso pode ocasionar? A gente sabe de impactos tanto econômicos quanto até mesmo alguns impactos jurídicos, né? Porque essa situação ainda está muito em discussão por conta da legislação eleitoral. Como que você avalia essa composição, esses impactos? De uma forma muito preocupante. Eu vejo o governo dentro do Congresso Nacional, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado, de uma forma muito vacilante. Ele não tem uma certeza muito grande das ações que ele toma. A PEC agora que propõe um auxílio e tenta reestabelecer uma nova rodada aí de benefícios, ela está entrando muitas coisas que não deveriam, vários jabutis ali, né? Várias partes estranhas ao texto. Então, quando a gente tem ano eleitoral, em uma troca de gestão desse ano para o ano que vem, a gente não tem certeza da peça orçamentária que está vindo por aí, talvez a gente possa ter imposições imposições orçamentárias além do que já era previsto, e até mesmo a falta de investimento desse governo em áreas estratégicas, que novamente vai ter outro corte para que possamos ter esse espraiamento dessas medidas, dessas benesses do governo. Elas são todas muito preocupantes, porque se você colocar esse interesse eleitoral acima do interesse público, acima do interesse coletivo, você vai acabar entrando no caos. O Estado brasileiro pode pedir para recomeçar, porque se a gente tem várias destinações orçamentárias emergenciais que não necessariamente são efetivas, ainda estão a sabor do mercado internacional, ainda estão ao sabor da inflação, do mercado interno. Tem várias condicionantes aí que não necessariamente vão determinar a diminuição do preço dos combustíveis ou o arrefecimento da classe dos caminhoneiros, necessariamente com o corte de impostos.
né? Nós ainda temos a mão invisível do mercado atuando nisso. Então é muito preocupante você ver essa retórica, essa narrativa do governo de que essas ações são essenciais e que elas necessariamente vão dar uma solução ao problema. Eu acho que os problemas que nós vivemos hoje, tanto com os constantes aumentos dos combustíveis, tanto com os problemas com a classe dos caminhoneiros e aumento de funcionários públicos, que também está entrando nessa PEC, e uma série de outros problemas, a gente acaba vendo de que não tem muita direção, não tem muito planejamento estratégico, e isso é um ponto que eu venho colocando na minha outra participação aqui com vocês, de que o governo acaba perdendo muito timing, perdendo muitas ações por essa indecisão na sua tomada de decisão ali, na sua negociação com o Congresso. Eu espero de que eles cheguem a um denominador comum e a um caminho mais acertado do que fazer e como fazer. Ô Vitor, é interessante, né, porque ontem, né, depois de todas essas conversas, né, e de todas essas situações sobre, né, essa questão da PEC dos combustíveis e crescimento, né, do dinheiro a ser gasto, a gente viu um pouco uma piora na situação, na visão sobre o risco fiscal, e isso traduzido, né, até refletido nos juros que acabaram subindo, né? A gente vê o rendimento dos títulos do Tesouro mostrando essa piora, títulos IPCA+, ali chegando a bater até mais 6%, né? Isso indica que anteriormente, né, em dias anteriores, estava 5,4%, 5,5%, rendendo além da inflação. Isso mostra, né, que os investidores estão buscando um pouco mais de prêmio para emprestar dinheiro ao governo, justamente por conta aí desse risco fiscal. Hoje deve ser apresentada a PEC dos combustíveis, a gente sabe toda essa situação que está acontecendo, mas eu queria entender, na sua visão, quais poderiam ser alternativas? Porque tudo bem, é preciso, né, de repente fazer algum tipo de movimentação, algum tipo de liberação de recursos para até atender as pessoas que têm menos condições. Porém, o que a gente vê é que muitos desses benefícios, muitos desses programas, eles têm prazo de validade até 2022 e acaba não deixando de lado uma visão de que é uma política eleitoreira ou que pode beneficiar o candidato Jair Bolsonaro nesse processo eleitoral. Qual seria uma alternativa? Existe uma alternativa para tentar reduzir um pouco esse risco fiscal, tentar reduzir um pouco esse temor, essa cautela dos investidores e, ao mesmo tempo, ajudar quem mais precisa, fazer algum tipo ali de concessão de benefício? Isso é possível ou, teoricamente, são coisas excludentes? Olha, aqui a gente caminha numa corda bamba muito grande com meus amigos economistas e com meus amigos especialistas em orçamento da União, que é uma coisa muito complicada, inclusive. Mas eu ouso falar que existem, sim, possibilidades, existem, sim, caminhos alternativos. Porém, o governo, a gestão Bolsonaro, ela tem muito receio de onde ela está pisando e nos calos de quem que ela está pisando. Um exemplo muito grande disso foi o possível aumento que eles dariam às polícias, às forças policiais federais, que num segundo momento voltou atrás justamente porque não conseguia dialogar com as outras categorias que compõem o Executivo Federal. Eu vejo basicamente como sim, é necessário ter uma resposta emergencial aos problemas que são enfrentados pela nossa população e pelos diferentes setores que se encontram em crise hoje. Porém, essa austeridade fiscal, ela acaba perdendo um pouco da magia que foi colocada pelo ministro Paulo Guedes no início do governo. Né? Os maiores problemas para mim são a falta de coerência
entre o discurso do ministro Paulo Guedes inicialmente, quando ele tinha um discurso extremamente neoliberal, extremamente de austeridade, com relação à austeridade fiscal, com relação ao alinhamento do governo a essa diretriz, e agora, no momento de competição eleitoral, que tem que dar uma resposta emergencial, que tem que dar uma resposta quase que midiática, de punch midiático, ele abandona todos esses ideais que o levou até aquele cargo. Quando você trata de orçamento da União, que é trilionário, você tem que tomar muito cuidado, porque você não está decidindo só para esse ano, você está decidindo para os anos seguintes. Então, as decisões que você toma agora podem repercutir nos próximos 5, 10 anos. Então, eu, particularmente, não consigo te dar uma resposta de quais seriam os caminhos, mas eu te dou a certeza de que teria que ser uma tomada de ação muito mais rápida do que o que esse governo nos deu até então. É o que você comentou, né? A eterna corda bamba, né? Todo mundo tendo que se equilibrar aí para dar os próximos passos. Mas a gente comenta, né? Estava falando, claro, do presidente Jair Bolsonaro, porque é quem está no poder, é quem tem a caneta na mão, é quem pode tomar algum tipo de medida. Porém, a gente vê que o teto de gastos está na pauta de todos os candidatos, né? Até mesmo o ex-presidente Lula comentando sobre essa situação, falando que precisaria fazer algum tipo de movimento ali para revogar, ou pelo menos para rever, para ter algum tipo de questão para poder gastar mais dinheiro, né? Essa questão agora da PEC dos combustíveis, auxílios, Auxílio Brasil, tal, mexendo nessa situação, tendo gastos fora do teto, enfim. Essa é uma situação que pode definir. Ô Vitor, você acha que durante esse processo eleitoral, a discussão da eleição, essa questão de gastos fora do teto, ela pode trazer algum tipo de impacto na visão do eleitor? Ou isso é uma questão mais para um público, né, que tem, de repente, um nível maior de entendimento sobre este processo? As pessoas estão mais preocupadas com inflação, com dinheiro no bolso, com o preço do combustível, com o preço do gás, e acabam não percebendo que uma coisa acaba dependendo da outra, né? Mas discussão de teto de gastos especificamente, gastar mais, e essa consequência que você falou daqui 5, 10 anos, isso pode ser uma tônica ou da eleição, da discussão, do embate eleitoral, ou isso acaba ficando em segundo plano? O que interessa mesmo é a economia do dia a dia? Eu vejo sob duas perspectivas, duas óticas. Basicamente, quando a gente fala dessas questões envolvendo gastos públicos, austeridade fiscal, teto de gastos, a gente, pensando como candidato, a gente está falando com o mercado, né, com os agentes de mercado que compõem todo aquele organograma, todo aquele ecossistema. E esse setor, visto em 2018, 2014, as últimas eleições, ele é muito importante para construir uma imagem sólida de um candidato. A gente pode rememorar aí a carta aos brasileiros do presidente Lula, quando ele assumiu em 2002, né? Antes das eleições, perdão. Ele, em ato público, define que não será um candidato de esquerda extrema, justamente para apaziguar o mercado. Quando a gente fala de teto de gastos hoje no Brasil, eu acho que é uma discussão que deve ser levada, principalmente para apaziguar os ânimos no mercado. Tanto, por um lado, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, com o mercado e todos os seus interlocutores que existem, tanto quanto o presidente Lula, quanto com os seus interlocutores. Salvo engano, eu vi que ele estava em reuniões com o Credit Suisse, inclusive, para tentar acertar esses pormenores. A gente tem uma questão de que países da Europa, da Ásia, que tiveram que sair das crises que nós passamos nos últimos 15, 20 anos aí, 2008 para cá, eles tiveram que ter uma inserção de dinheiro público muito grande. Então, isso fatalmente vai estar na pauta com essa contraposição.
Porém, a gente tem o lado do eleitor médio. O eleitor médio, ele não entende muito essas discussões muito abstratas, como é natural, aí sem julgamento de valor algum. O eleitor médio está preocupado com a sua subsistência, com os seus problemas do dia a dia, com o seu emprego, com a sua vida cotidiana. E esse eleitor médio ele vai estar, assim como você disse, preocupado com questões imediatas, com questões relacionadas à inflação, à carestia, à falta de transporte, enfim, N políticas públicas que afetam diretamente o seu dia a dia. E essa vai ser a tônica. Só que eu não vejo, e aí é uma impressão pessoal mesmo, que essas eleições vão ser muito permeadas por uma discussão que a gente pode ser dita como racional. Ela vai ser muito mais presente, uma discussão que vai apelar para o emocional dos eleitores, vai apelar para o medo dos eleitores ou para a felicidade com relação a uma coisa mais abstrata no sentido amplo, como cerveja e picanha em contraposição à liberdade e família. Você tem coisas que são muito abstratas, ao mesmo tempo tocam muito o coração, a emoção do eleitor. Então, acredito que essas eleições vão ser muito marcadas por esse tipo de retórica e pouco marcadas por discussões mais orientadas à racionalidade e à resolução desses problemas mais gerais que o Brasil vive hoje. Maravilha. Vitor, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela sua disponibilidade aqui na BMC News. Uma ótima quarta-feira para você. Até uma próxima. Eu que agradeço, Felipe, agradeço a disponibilidade da BMC News e saudar todos os espectadores e toda a produção, que é tão prestativa. Maravilha, muito obrigado. A gente que agradece sua participação aqui conosco. Falamos aqui com o Vitor Correa, ele que é analista político, trazendo esse panorama, né, do cenário eleitoral e também os desdobramentos de todos esses casos aí que têm atingido de alguma maneira o governo do presidente Jair Bolsonaro. A gente tem informações sobre economia internacional. A gente está ainda ansioso e aguardando, porque daqui a pouco, 9h30 da manhã, saem os resultados do PIB dos Estados Unidos e esse é um indicador muito importante que os investidores ficam de olho. Antes do PIB americano, saiu o CPI, né, da Alemanha, que é a inflação ao consumidor, ficou em 7,6% em junho. Na comparação anual, a estimativa era 8%. Isso acabou impactando, né, os mercados, principalmente lá na Alemanha. Agora, DAX na Alemanha está caindo 1,11%. O cenário europeu está misto, com CAC na França caindo 0,6% e FTSE no Reino Unido subindo 0,07%, né? Quase 0,01% aí na Bolsa do Reino Unido. Lá nos Estados Unidos, aparentemente os investidores estão animados aí, estão otimistas, porque o futuro do Dow Jones sobe 0,42%, o futuro do S&P sobe 0,3% e o futuro da Nasdaq sobe 0,3% também. O futuro do Ibovespa segue subindo, 0,83% neste momento também, que a gente vai falar com o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, para a gente ter um pouco mais, ampliar um pouco mais essa visão sobre o mercado e entender essas movimentações. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News, prazer falar contigo nessa quarta. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos lá, né? Prazer é o meu. Ô Guga, todo mundo nessa expectativa do PIB americano para tentar alguns insights aí, né, para tentar descobrir como que tá, né, esse crescimento da economia americana e também tentar colocar, né, projetar
que pode acontecer lá para frente, ainda mais quando esse sistema, né, toda essa conversa sobre uma elevação ainda mais forte, né, bastante pressionada na taxa de juros na próxima reunião do Fed. Como é que você está vendo, né, essa situação? Como que você espera, né, que o mercado possa reagir ao longo desse indicador? Um indicador muito importante, um dado de agenda muito importante que sai hoje. Olha, Felipe, vamos lá. Minha visão, tá? Eu acredito que existe uma vontade por parte dos investidores de saírem de sua posição de curto prazo em função de toda essa problemática que a gente está tendo, né? Sair de suas posições, eu venho falando desde a metade do ano passado. Para surfar um período que vai ser mais desafiador, né? Eu acho que os desafios eles são diferentes. Ano passado e no ano retrasado, apesar de a gente ter um desafio de uma pandemia, se tinha ferramentas e instrumentos para poder lidar com isso. A gente vê que está agora no momento que a gente está sofrendo todas as consequências de tudo, né? Consequências em função da China, o evento da Rússia com a Ucrânia, o excesso de liquidez que foi gerado, que gera um comportamento das pessoas, né? Um comportamento das pessoas médias consumindo, como é que elas se comportam perante as economias. E aí isso geram dados, geram números, as pessoas elas estão muito focadas, muito mais hoje, em explicar o passado do que olhar o que está por vir ali na frente, né? Que é uma transformação, uma mudança. E aí, falar e enxergar essa transformação, essa mudança, né? Não é todo mundo que quer ouvir. Poucos, de fato, querem ouvir, por isso que poucos são os que performam muito bem no mercado, né? Ao longo do tempo. Hoje a gente olha que o normal é não performar, né? Tanto que muita gente começa a questionar até o modelo que se tem hoje de distribuição de investimento, assim como já se questionou, né? As taxas que existiam dos bancões, hoje começam a questionar os produtos que são oferecidos por corretoras, as narrativas que são dadas pelos influencers, ou seja, as pessoas elas estão ficando cada vez mais conscientes, mais despertas, mais donas de si, né? E isso vai gerando um mercado muito mais volátil, muito mais dinâmico, tá? Eu espero que não venha muito ruim esse PIB de hoje dos Estados Unidos, né? Que não venha uma surpresa muito negativa, porque senão traria um efeito dominó, um efeito cascata que aceleraria, né, esse processo de correção dos mercados, tá? Então, essa seria a minha expectativa. Mas uma melhora das bolsas, uma melhora do preço das bolsas não vai ser sustentável, pelo menos no curto prazo. Tá? Por quê? Porque os investidores eles estão estimulados a sair do risco e ir para algo que, de certa forma, está previsível. Tá? E aí muda a dinâmica dos mercados, como a gente tem visto, e os movimentos acabam que não conseguem se manter num nível mais elevado. Ô Guga, eu lembro a gente estava conversando ontem, né, nas suas projeções e até no comecinho, quando a gente falava sobre o futuro que estava subindo, depois a Bolsa abriu em alta também, mas aí acabou não conseguindo sustentar. Muita coisa rolou ao longo do dia de ontem e os investidores principalmente preocupados, né, com a questão do risco fiscal, tanto que a gente vê o rendimento dos títulos do Tesouro ali disparando ao longo do dia de ontem. Essa conjuntura, esse cenário fez com que chegasse lá no seu nível e depois caísse novamente. A gente não está conseguindo ter uma tração, não está conseguindo ter um fôlego para pegar altas maiores. Como que você está vendo essa situação aí, Guga, de não ter tração, não ter gatilho, não ter fôlego e ainda o risco fiscal impactando bastante? E aí depois a gente dá uma olhadinha nas suas projeções para hoje. Legal. O Felipe, primeiro eu queria dizer que sumiu aqui a ferramenta para poder compartilhar a tela. Eu não tenho aqui a ferramenta, me mandaram um novo link e não tem a ferramenta de compartilhamento de tela, tem só o vídeo, o microfone, então eu não sei se eu vou conseguir mostrar a tela hoje para o pessoal. Mas vamos lá. Na prática, ontem bateu os dois números que eu tinha marcado, né? O 113.900, que a gente marcou desde segunda-feira. Então foi a máxima do dia de ontem, né? Foi a região da máxima do dia de ontem. Interessante que quando a gente monitora a atualização a cada 15 minutos, né, que dá um quarto de hora, e a gente vai olhando ali do movimento desde a abertura do dia
até a região por volta das 11 horas da manhã, a gente teve ali alguns sinais de divergência, tá? Que é de fato o que é? O mercado ele vai para um determinado patamar de preço, mas numa velocidade diferente, que mostra que o apetite por risco ele foi diminuindo. Né? Foi diminuindo, e lá pelas 11 horas da manhã, que era a abertura do mercado, do mercado americano, o mercado entra num processo de correção, entra num processo de baixa, né? Que na abertura do mercado americano, os investidores entram, né, zerando suas posições, e aí tem um fluxo de venda mais intenso, né, alinhado com o que a gente vem lendo aqui de curto prazo. Tá? Então, é um período que o estímulo pelas vendas estão maiores? Quer dizer que isso vai durar para sempre? Não, é uma mudança, né? É um fluxo que está tendo. Isso vai fazer com que o preço dos ativos, né, fiquem mais atrativos dentro do tempo, e aí vai chegar um momento que esse fluxo ele se encerra, e aí tu vai ter uma bela de uma janela para poder surfar uma alta novamente. Óbvio, precisam acontecer eventos até esse momento de fato acontecer. O que se tem que ter? Tem que se ter paciência, óbvio que tem que se ter uma visão de longo prazo, mas aí não aquela visão assim, poxa, compra e fica com teus ativos que lá na frente tudo vai se resolver. Não. Né? Uma visão de longo prazo é o seguinte, é enxergar o que vai acontecer depois que toda essa bagunça passar. Por que é importante ter essa visão? Porque senão tu faz maus negócios, né? Tu toma decisões equivocadas, tipo, deixa teu dinheiro preso em alguma operação por 3, 4, 5, 10 anos, e aí tu perde a possibilidade de poder potencializar o retorno durante esse período de tempo. Né? Então, ter uma visão de longo prazo não necessariamente quer dizer que você não tem que fazer nada hoje, amanhã ou depois de amanhã. Né? É que você não pode querer ter um grande retorno no curto prazo, porque senão você está utilizando da alavancagem financeira. Tá? Então, essa narrativa da visão de longo prazo, ela é puxada, né, para dar vantagem para um público restrito no mercado que sabe o que está buscando, né, que é a liquidez, o dinheiro dos investidores comuns. Tá? Então, a gente tem que ter essa clareza para conseguir, em momentos assim que as coisas começam a ficar um pouco mais conturbadas, conseguir enxergar aonde de fato vão aparecer e vão ficar pipocando as oportunidades. Tá? E não dá para ser sensacionalista, né? Não dá para dizer, pô, essa empresa está super barata, ou isso ou aquilo, assim como já aconteceu com o Oi, assim como já aconteceu com o IRB, assim como já aconteceu com o Magazine Luiza, assim como já aconteceu com Melius, né? Que eu vejo aí pessoas há muito tempo falando, desde quando estava lá na região de R$12, que era a empresa, né, que sua maior posição era em Cash 3, né, e ver toda essa destruição de preço, né, que a gente viu ao longo do tempo, não dá para se ter esse tipo de cabeça, isso não é saudável, isso não é vencedor no longo prazo. Né? Pode ser que tu dê uma boa tacada em algum momento, mas no longo prazo, para surfar os momentos do mercado, tu não tem que ser arrogante perante o mercado, né? A gente tem que ser bem humilde. E ir lendo, e interpretando, e verificando, aqui tem uma janela de oportunidade, toma posição, toma risco, executa. De fato o horizonte mostra que as coisas vão de fato começar a melhorar, que não é o caso ainda, tá? Daqui a pouco muda, mas ainda não é o caso. Quando a gente começar a perceber que o horizonte vai mudar, aí a gente pode dizer, vamos ser um pouco mais duros, né, na nossa mudança de posição. Então, vamos ficar posicionados, vamos segurar por mais tempo a volatilidade, porque na sequência da volatilidade as coisas tendem a estarem melhores lá na frente. Ainda não é o caso. Pode ser que daqui 2, 3 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano, as coisas estejam diferentes? Sim. Quando vai acontecer? Não dá para saber. Muita coisa está acontecendo no curto prazo, e por isso que é importante a gente estar aqui sempre batendo esse papo no Morning News. Maravilha, Guga. Valeu então. Ótima quarta-feira para você, bons negócios. Amanhã a gente vai de gráfico, Guga, sem problemas. Amanhã teremos a análise aí. Valeu, Guga. Forte abraço para você. Daqui 3 minutos sai o PIB dos Estados Unidos. Valeu, Guga. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, tchau.
É isso aí, a gente segue aqui com o nosso Morning News, 9 horas 27 minutos. Estamos aqui na expectativa, a hora que vai sair o PIB dos Estados Unidos. Enquanto o pessoal lá dos Estados Unidos não dá notícia, não libera o número para a gente, eu quero ir para Brasília, falar com a Kelly Ecali, direto lá da capital federal, nossa repórter em Brasília. Kelly Ecali tem informações, né? Arthur Lira, deputados, tem café da manhã no STF para falar aí de harmonia, fortalecimento dessas instituições democráticas. O pessoal tá com tempo para tomar café, hein, Kelly? Bom dia para você, bem-vinda ao Morning News. Bom dia. Então, o STF, né, tem tido essa iniciativa de convidar algumas autoridades, né, aqui da Praça dos Três Poderes para tomar esse café. Há uns dias, quem veio para cá foi o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, junto com outros senadores da base, da oposição, aqueles mais de centro ali que não são nenhuma coisa nem outra, enfim. E a mesma coisa está acontecendo hoje, dessa vez, né, com relação ali aos parlamentares da Câmara dos Deputados. O café da manhã, alguns parlamentares já chegaram, certo? Arthur Lira, que provavelmente é o principal, né, como presidente da própria Câmara, ele ainda não chegou, mas no total confirmados tem cerca de 13 nomes. Orlando Silva, por exemplo, já chegou, aí a Celina também já chegou, tem vários nomes aqui de deputados que chegaram, tá? A ideia, não existe uma pauta específica, eu até falei com lideranças ali da oposição para entender se eles, como oposição, né, já que a oposição é minoria na casa, né, se eles teriam algum diálogo direto, muito voltado ali para as pautas mais específicas da oposição, da minoria, enfim, só que não tem nenhum diálogo nesse sentido, é para trazer aqui para o STF. A ideia, então, com a iniciativa do STF, é dialogar sobre essa rispidez que vem ocorrendo, né, nos últimos meses, institucional, né. A ideia, então, é unir ali, trazer a conscientização, a perspectiva de conscientização entre a harmonia que deveria, infelizmente, não estar existindo entre os três poderes, né? Então, na reunião passada, o Fux, ele se ateve a essa discussão, pelo menos assim, o que foi publicado, né, é que ele se ateve a essa discussão mais realmente institucional e deve se repetir também hoje. Isso não significa que eles não falem de outras pautas, mas aí é algo que vai ficar ali só entre eles, até para evitar outras crises institucionais. Mas fato é, então, que o ministro Luiz Fux vai receber esses parlamentares para esse café da manhã que estava marcado ali para 9 horas, né? E como eu disse, alguns parlamentares estão chegando, então a ideia é de que eles comecem a conversar logo mais. Eu estou aqui na área do STF, da sede principal, tá? Onde geralmente quando há esse tipo de encontro, ao final, ou algum ministro fala, né? O ministro que está participando daquela ocasião, ou então algum parlamentar, a expectativa de que depois desses encontros haja alguma declaração acerca do que ocorrera nessa reunião, enfim. Então a gente vai ficar também esperando aqui para ver se alguém vai falar sobre esse café da manhã entre, então, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e parlamentares do Congresso Nacional, especificamente da Câmara dos Deputados. Volto com você aí, Fê. Tá certo, Kelly. Ô, Kelly, só uma atualização, a gente estava falando sobre essa questão da CPI, né, do MEC, os senadores protocolaram o pedido de CPI, o governo tenta barrar. Tem alguma atualização, alguma apuração das últimas horas aí sobre o que está acontecendo com essa CPI? Então, Fê, essa bola está com o Pacheco, né? A decisão, então, cabe somente ao Rodrigo Pacheco como presidente da casa. Todas as 4 CPIs aí que estão, digamos assim, no radar, já tiveram ali as suas etapas iniciais fortalecidas, criadas, né, como a apresentação do requerimento, a constituição ali de 27 senadores para apresentar esse requerimento, fato determinado, enfim, a discussão agora é sobre se vai haver obediência àquela norma, né, que está sendo colocada. Eu não digo nem norma, eu digo um critério que a própria base está brigando por ele, mas já a gente vai dizer que esse critério não existe formalmente, que é o da cronologia, né? A base do presidente Jair Bolsonaro, a gente trouxe essa informação ontem de que, de fato, o Flávio Bolsonaro, junto ali com o líder do governo no Senado, Carlos Portinho, estavam atuando fortemente, né, como parlamentares para evitar que a CPI do MEC ocorra, e por outro lado, Ciro Nogueira seria um dos nomes ali do Planalto que estariam também
atuando para evitar aí a criação de fato dessa CPI do MEC, né? Então o Rodrigo Pacheco está aí com esse grande problema, digamos assim, para decidir, né, de discussão entre os parlamentares. Como eu disse, do ponto de vista normativo, não existe nenhuma obrigatoriedade cronológica, tá? Regimentalmente falando e constitucionalmente falando, né? O que é que existe que a gente pode, digamos assim, ter ali um precedente, né? O STF, ele entende formalmente que CPI é instrumento de minoria, né? Então, se você tem ali 3 CPIs que estão mais alinhadas, digamos assim, aos interesses do governo, você tem uma CPI que está alinhada à oposição, e a oposição é considerada uma minoria, pode ser que o Rodrigo Pacheco acabe indo por esse argumento. Uma outra alternativa seria ele criar ali 2 comissões, essa da oposição e uma da base. Isso eu digo alternativa porque é o que regimentalmente pode acontecer. Existe uma previsão regimental ali de que não podem ocorrer mais de 2 CPIs ao mesmo tempo, enfim, tem a distribuição dos parlamentares também. Então a decisão agora está nas mãos do Rodrigo Pacheco, que, por exemplo, ontem não foi para o Senado Federal para presidir a sessão plenária. É realmente muito complicado, né, a situação dele, a gente não sabe como ele vai agir, não existe um precedente categórico com base nessa situação atual, então só nos resta aguardar e tentar entender aqui nos bastidores como é que estão as discussões. Mas para a gente finalizar, para além dessas questões normativas, o que existe é o entendimento aqui do STF de que CPI é um instrumento de minoria, o que em tese favoreceria a criação da CPI do MEC, mas não tem nada certo, viu, Fê? A gente precisa de esperar mesmo. Volto com você aí. Tá certo, Kelly. Obrigado, então, pelas informações direto de Brasília, direto aí da capital federal. Você volta ao longo da nossa programação com mais notícias aí. Obrigado, bom dia para você. Tchau, Fê. Bom dia para todo mundo. É isso aí. E a gente segue aqui, acabou de sair, né, o resultado do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Caiu 1,6% no primeiro trimestre de 2022 em termos aí anualizados. Essa é a estimativa do Bureau of Economic Analysis, o órgão ligado ao Departamento do Comércio americano. Isso foi divulgado agora, 9h30 da manhã. O mercado estava estimando aí, estava prevendo uma queda de 1,5% no PIB americano no primeiro trimestre. Porém, essa queda foi um pouco mais acelerada, caiu 1,6%, né? Então, a gente percebe aí que a economia americana sofrendo ainda com os impactos de toda essa crise, né, que tem se estendido não só por conta da Covid, mas também depois, né, dessa situação com guerra e tudo mais. Também foram divulgados os núcleos, né, do PCI, né, que é uma medida aí de inflação. O núcleo do PCI subiu uma taxa anualizada de 5,2% no primeiro trimestre de 2022. Aí a gente vê, né, o núcleo do PCI, já o PCI, né, teve uma taxa anualizada de 7,1% no primeiro trimestre de 2022, a gente percebendo ali que a inflação segue tendo bastante impacto, segue causando aí bastante reflexo na economia americana. Então, né, todo mundo ficava esperando aí, né, todas essas questões, principalmente pelo fato desses números, desses indicadores projetarem ou sinalizarem qualquer tipo de recessão nos Estados Unidos, né? Os analistas, os investidores de olho aí nessa queda de 1,6%, desaceleração de 1,6% no PIB americano, mostrando aí que talvez a economia americana esteja sofrendo aí dessa recessão. Inflação alta, baixo crescimento econômico, né, retração, necessidade de elevação de taxa de juros, embora os dados do emprego lá nos Estados Unidos sigam firmes e sigam fortes, que também é um recorte que tanto o Fed, né, o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, quanto o governo americano ficam de olho para tomar as suas decisões, tanto de política monetária quanto de política em geral, né, investimentos ou qualquer coisa que o valha. Bom,
essa é a informação, saiu agora, PIB do primeiro trimestre dos Estados Unidos, desaceleração de 1,6%. E aí a gente já vê algum tipo de movimentação no mercado financeiro, porque os futuros ligados aos principais índices acionários de Nova York, vamos dar uma olhada como é que está o futuro, tanto de Dow Jones, Nasdaq e também do S&P. Olha, eles estavam subindo, né? Eu lembro que agora há pouco eu falava que subia 0,4%, 0,3%. Agora, olha só, Dow Jones subindo 0,1%, mas o S&P caindo 0,02%, uma leve queda ali, mas Nasdaq já perdendo 0,13%, os sinais dos futuros americanos virando aí logo depois da divulgação do PIB norte-americano nesse primeiro trimestre, 1,6% de queda, maior, né, do que o 1,5% que era o consenso definitivo ali, que o pessoal esperava, né, os analistas, os economistas, consenso de mercado, esperava essa queda de 1,5%. É isso então, a gente com certeza vai repercutir essa questão aí do PIB, né, norte-americano, ao longo da nossa programação com BMC News, nossos convidados, comandado aí pela Paula Moraes, que já está chegando. E eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui no nosso Morning News. Forte abraço, ótima quarta-feira para vocês, tchau, tchau. BMC News, informação que gera valor.